Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação do professor Elisângelo e Juan Pablo. Vamos levar a partir de agora tudo do futebol profissional, futebol amador. Vamos falar de Fórmula 1, de todos os esportes. No futebol vamos dar destaque para a Série A do Campeonato Brasileiro. Teve rodada onde o líder da competição empatou, o Flamengo se aproximou, a diferença é muito grande, mas o Flamengo acabou, a diferença agora são 7 pontos. Vamos falar também de Série B, onde o líder da competição ganhou mais um jogo, está muito próximo de retornar à Série A. O Vasco perdeu, então a gente vai falar de Série B. Vamos dar destaque também à Série C, onde teve mais uma rodada, a segunda rodada, só lembrando que só são 6 rodadas, e a gente já teve a segunda rodada, que será completada hoje. Falta um jogo e a gente vai relatar, e vamos dar destaque também à Série D do futebol brasileiro. A gente já conhece os 4 times que subiram, né, para a Série C do próximo ano. Vamos falar também de futebol europeu. Grandes jogos aconteceram nesse final de semana. E vamos iniciar com... Vamos falar também de Sul-Americana e Libertadores, né? Semana de Libertadores e de Sul-Americana. Vamos falar e agora vamos iniciar com boa noite inicial, o destaque do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. O meu destaque vai para a rodada da Série A, que teve de tudo. Teve gol de bicicleta, teve empate do líder, teve o vice se aproximando, briga lá embaixo. Ok, o meu destaque vai ser para a semana decisiva de Sul-Americana e Libertadores, né? Destaque o jogo do Palmeiras, que já acontece amanhã com o Atlético Paranaense, e na quarta a gente tem outro jogo. A gente vai falar sim de Libertadores, também de Sul-Americana, jogos decisivos, principalmente o confronto brasileiro, São Paulo e Atlético Goianiense. Os dois times não vêm bem no Campeonato Brasileiro e vão disputar uma vaga na próxima fase, na finalíssima da Copa Sul-Americana. Lembrando que o programa Bate-Bola, ele tem o apoio do canal Ceará Plá 79 e do canal UBC de Futebol. Então a gente agradece os nossos amigos que curtem a nossa programação aqui no Facebook e os nossos amigos também que visitam a nossa página lá no YouTube e também curte a nossa programação. Então vamos iniciar aqui o nosso programa, sempre tem o lema que é muita informação, um pouco enrolação. A gente vai começar a falar de Série D, Juan, Série D do futebol brasileiro, que a gente conheceu os times que vão disputar a terceira divisão do próximo ano. A gente teve o América de Natal 3-1 em cima do Caxias. O primeiro jogo tinha sido 1-0 para o Caxias, então o América conseguiu essa virada. Já o Amazonas ganhou de 3-2 da Portuguesinha do Rio. O primeiro jogo tinha sido 1-1. E o Pouso Alegre 1-0 no Asa, já havia ganho o primeiro jogo, fora de casa 2-0 e voltou a ganhar. Já o São Bernardo 2-0, ganhou o jogo, já tinha ganho 3-0. Então quem subiu, Juan, para a próxima fase, quem subiu para a terceira divisão e vão disputar a semifinais da Série D? América, Amazonas, Pouso Alegre e São Bernardo. Pois é, eu fiquei muito contente com a subida do América de Natal, né? Um time nordestino, um time que já frequentou Série A do futebol brasileiro e frequentemente está na Série B. Então vem aí, subiu para a terceira divisão e tem lá na terceira divisão o ABC que está fazendo uma boa campanha, 2 jogos, 2 vitórias. Já vamos falar de Série B, o futebol potiguar melhorando muito, que teve no fundo do poço, mano. Teve esses 2 times na Série D e o ABC voltou, e agora a volta do América, tá certo? Então a gente passou a limpo a Série D que tem agora as semifinais, justamente com esses 4 times que subiram, tá certo? Então no início do nosso programa, mandar um abraço aqui para Comadre Conceição, torcedor do Cruzeirão. Já vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro tem amistoso no final de semana. Abraço para a Comadre Conceição. Um abraço também para Sofia, para o Ivanildo, também curte a nossa programação. E na Lagoa do Serrote, mandar um abraço para o meu amigo Alberci Ripardo. Alberci Ripardo também na sintonia. Já a gente vai falar também do campeonato da Lagoa do Serrote, que começa nesse final de semana. Tá certo, Juan?
Então agora a gente vai falar de Série C. Série C do futebol brasileiro. Teve rodada, 3 jogos, foi a segunda rodada. E o Juan, aliás, teve até goleada, né, Juan? O Juan vai falar de Série C do futebol brasileiro. Figueirense 5, Vitória 1, Mirassol 1, Botafogo 0, Paysandu 0, ABC 1. Com esses resultados, como foi que ficou a classificação, Juan? No grupo B, Mirassol e Botafogo, nos 2 primeiros colocados, e Aparecidense e Volta Redonda. No grupo C, ABC e Figueirense, os 2 primeiros colocados, e Vitória e Paysandu, os 2 últimos. O Paysandu, Juan, que perdeu 2 jogos, perdeu ontem para o ABC e se complicou, né? Lembrando, só são 6 jogos, já passaram 2. E tem um jogo que fecha a rodada hoje do grupo B, que é a Aparecidense e a Volta Redonda. Então, o vencedor aqui, Juan, justamente se for a Aparecidense, pode ficar na segunda, ou quem sabe, dependendo dos resultados, na primeira colocação. Tá certo? Então, vamos ficar atentos. Grandes jogos na Série C. E eu estou torcendo particularmente para o ABC e para o Vitória. Se não der para o Vitória, o Paysandu. Mas eu estou vendo aí que o Figueirense está vindo com força, né, Juan? Agora vamos falar de Série B. Série B do futebol brasileiro. Grandes jogos. Aconteceu nesse final de semana, nesse meio de semana. Começou no meio de semana, né, Juan? E finalizou ontem com grandes jogos, onde o líder ganhou. E a gente vai passar limpo. Já tinha acontecido na terça-feira, Juan. O Sport tinha ganho da Chapecoense 1-0. O Sport que tá ali com a derrota do Vasco, o Sport deu uma encostada, tá embolado. O quinto colocado sempre muda. Cada rodada é um quinto diferente, mas não se aproxima muito, né? O Vila Nova tinha a chance de sair do Z4, empatou, você vai correr 0-0. E o Novo Horizontino empatou em 1-1 com a Ponte Preta. O restante da rodada, o Juan vai passar limpo, começando com o jogo do Grêmio. O Grêmio que perdeu dentro de casa, né, Juan? Grêmio 0, Ituano 1, Brusque 0, Londrina 1, Cruzeiro 4, Náutico 0, Guarani 2, Tombense 1, CRB 0, Criciúma 0, Operário 0, CSA 0, Bahia 2, Vasco 1. Com esses resultados, a classificação da Série B ficou o G4 com o Cruzeiro. O Cruzeiro é o líder da competição, 57 pontos, ou seja, uma mais 2 vitórias e um empate, mais 7 pontos. O Cruzeirão de Minas Gerais consegue o acesso, ou seja, questão de tempo, é só saber qual é a rodada e está muito próximo de acontecer. O Bahia tem 47, 10 pontos a menos, né, do que o Cruzeiro, então o Cruzeiro vai subir campeão já. E o Grêmio tem 44 e o Vasco tem 42. O Vasco, o quinto colocado, como eu falei, toda rodada muda o quinto, mas esse quinto ele está se aproximando de forma perigosa. O Vasco está ali com 42, mas tem que fazer pela vida, tem que começar a ganhar. Eu acredito que não vai mudar esse G4, mas se não conseguir ganhar, se for perdendo assim, se for trocando esses resultados, pode se complicar no finalzinho, né? Então tem o Vasco fora de casa, está sendo presa meio que fácil, né? Está perdendo muitos jogos e o problema do quinto colocado é porque eles ficam alternando, né? Eles também não têm uma sequência, né? Ainda faltam 12 jogos são 36 pontos, então precisa o Vasco e o Grêmio ali, porque o Bahia já está com 47, né? Já está com 9 pontos do quinto colocado, o Cruzeiro já está garantido. Só o Vasco e o Grêmio que estão ali os dois. Eu acredito que sobe os dois, mas o quinto colocado ali está se aproximando. E nesse momento é o Londrina, né, Juan? Lá no Z4, o Náutico é que não... Parece que quando vai cair, todo santo ajuda. E o Náutico está na lanterninha aí, perdeu de 4-0 do Cruzeiro. E tem a companhia do Vila Nova, ali é o 19º, o 18º é o Guarani e o Operário de Ponta Grossa é o 17º. Próxima rodada da Série B já começa amanhã, dia 29, e o Juan vai falar todos. Aliás, rodada cheia nesse meio de semana, viu? Rodada cheia, começa amanhã e termina na quarta-feira.
O Juan vai falar todos os jogos da Série B do futebol brasileiro. Chapecoense e Vila Nova, Londrina e CRB, Sampaio e Cruzeiro, Sport Novo Horizontino, Ituano e Operário, CSA e Náutico, Criciúma e Grêmio, Tombense e Brusque, Vasco, Guarani, Ponte Preta e Bahia. Ou seja, Juan, esses jogos são os jogos da próxima rodada da Série B. Falar em Série B, mandar um abraço pro meu amigo, compadre Elvis, que é torcedor do Vasco da Gama. Um abraço também pro toda a galera que torce o Vasco da Gama aí, um abraço. Galera que tá meio apreensiva aí com essa queda de rendimento do Vasco, mas esperançoso que o Vasco suba para a próxima, aliás, para a primeira divisão, que é o lugar do Vasco, né, Juan? O time grande tem que estar na Série A do futebol brasileiro, né? É, Juan? Não é não? Vamos falar então, a Série B passada limpa, vamos falar agora de futebol amador, Juan, diga. Bom, pra mim, se não faz ponto, não merece, né? Não é, realmente, mas O lugar do Vasco tem que ser. na Série A, né? Vamos. E outra coisa, o Vasco agora tem a SAF aí, né? E eles vão trabalhar, eu acho que o Vasco não perde essa vaga, não. Vamos falar de futebol amador? Vamos falar de futebol amador. Futebol amador, nós vamos falar do Cruzeiro do Barro Preto. O Cruzeiro tem amistoso. Próximo sábado, 3/9, né? Joga na Toca da Raposa 2, recebe o Palmeiras de Sororoca. Então, tá aí jogo do Cruzeiro, próxima semana. Certamente durante essa semana, o Cruzeirão vai treinar forte, visando esse jogo amistoso. O Cruzeiro do Barro Preto, que está forte nas competições, né? Tá no campeonato do Melado, muito forte, no campeonato da Santa Rita também, já está classificado para a segunda fase, e também está no campeonato do Riacho das Flores. 3 competições, e nesse final de semana joga amistoso. Mandar um abraço aí para toda a galera que faz o Cruzeiro do Barro Preto, o Padre Elvis, o Dedé, o Ronimberto, o Aurian, o Levi, toda a galera boa do Cruzeiro. Um abraço para galera do Cruzeirão da Massa, né, Juan? Então, ainda de futebol amador, vai começar neste final de semana, Juan, a Copa Zé Ferreira. A Copa Zé Ferreira vai começar lá na Lagoa do Serrote, a 10ª Copa Regional de Lagoa do Serrote, e a abertura será no próximo sábado, dia 14, Flamila contra o Ceará de Racho Verde. Então, o primeiro jogo de abertura, às 14 horas, sábado, Flamila de Santa Rita e o Cearazinho do Riacho Verde. Já no domingo, Juan, tem outro jogo, o Palmeiras do Bom Jardim joga contra o São José de Santa Rita. Então são os 2 jogos de abertura. Mandar um abraço para o meu amigo Albeci Ripardo, essa notinha do Albeci, que é divulgador, é o Relações Públicas aí da Copa Regional de Lagoa do Serrote, que inicia nesse final de semana. O Albeci Ripardo, que tem o programa Faixa de Esporte aqui também no Facebook. Então um abraço para o meu amigo Albeci Ripardo. O programa dele é às quartas-feiras, às 18h35. Tá certo? E tem também lá no YouTube. Quem quiser dar uma passada lá no YouTube, ver o conteúdo, ver o programa do meu amigo Albeci Ripardo. Vou mandar um abraço pro meu padrinho Juvan, torcedor do Fortaleza também, na sintonia do nosso programa em Fortaleza. Um abraço, meu padrinho. Tudo de bom pro senhor. Tá certo, Juan? Ainda de futebol amador, mandar um abraço pro futebol de Poeira. A equipe liderada pelo Bena esteve nesse final de semana, Juan, no campeonato foi em Acaraú, uma final lá, onde o Juventus, Juan, ganhou de 1-0 a final lá, e teve a transmissão do futebol de Poeira, encabeçado pelo amigo Bena. Um abraço aí pro Bena, o Bena que é o incentivador do futebol amador, e sempre faz transmissões, e já me falou que muitos jogos no campeonato da Lagoa do Serrote vai ter a transmissão da Futebol de Poeira, TV FP. Um abraço pro Beni e para toda a galera do Futebol de Poeira. Tá certo, Juan? Então, futebol amador passado a limpo, a gente deu destaque, né? Principalmente pro... Aqui, meu amigo Benas, o meu amigo Bena, a gente deu destaque também pro Cruzeirão. E agora vamos falar de Série A do futebol brasileiro. O Juan vai falar todos os jogos e a classificação da Série A do futebol brasileiro. Vamos, Juan. Coritiba 1, Avaí 0, Goiás 2, Atlético Goianiense 1, Fluminense 1, Palmeiras 1,
Ceará 0, Atlético Paranaense 0, São Paulo 0, Fortaleza 1, América Mineiro 1, Atlético Mineiro 1, Cuiabá 0, Santos 0, Botafogo 0, Flamengo 1. Ok, Juan. Então, esses foram os jogos da Série A. Juan, mandar um abraço para a Leila e o Cício, também acompanhando a nossa programação. A Raquel, um abraço para a Raquel. Saúde, Raquel. Tá certo? Para o Denir. Mandar um abraço também, Juan, pro meu amigo Bena. Meu amigo está na sintonia do programa, o Bena, falando que hoje não vai haver o programa Futebol de Poeira, pois o apresentador está viajando para Coreú e só volta na quarta-feira. Então, um abraço aí pro meu amigo Bena. Hoje não vai haver o programa dele, Futebol de Poeira, aqui no Facebook, no YouTube e também na... esqueci da rádio agora do meu amigo Bena. Então, um abraço aí, Bena, para você. O Futebol de Poeira que vai fazer a abertura da Copa Regional de Lagoa do Serrote. Então, próximo sábado, Juan, tem Futebol de Poeira, transmissão do meu amigo Ben e toda a equipe dele, tá certo? Então, um abração aí para ele que faz esse trabalho de divulgação. O Bena que é torcedor do Fortaleza, viu? Tem esse defeito, é gente boa, mas torce Fortaleza. Deixa eu ver. Juan, fale a classificação da Série A do futebol brasileiro. No G4, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Internacional fechando os 16. Na zona da Sul-Americana, Atlético Mineiro, Santos, Bahia, Goiás, Bragantino e Fortaleza, São Paulo, Botafogo, Ceará e Coritiba na zona de rebaixamento, Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude. Ok, e a próxima rodada já começa no próximo sábado. Aliás, Juan, a 24ª rodada, ela se encerra hoje. Tem 2 jogos hoje, bons jogos, né? Bons jogos. O Internacional recebe o Juventude e o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino. Então, Série A do futebol brasileiro, a 24ª rodada tem o seu término hoje. Já a 25ª rodada começa no dia 3, próximo sábado, e o Juan vai passar limpo toda a rodada da Série A, próxima rodada, 25ª, Juan. Juventude e Avaí, Bragantino e Palmeiras, Atlético Paranaense e Fluminense, América Mineiro e Coritiba, Flamengo e Ceará, Corinthians Internacional, Palmeiras e Botafogo, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, Cuiabá e São Paulo, Santos e Goiás. Ok, então a Série A do futebol brasileiro acontece... Aliás, finaliza a 24ª hoje e no próximo final de semana tem mais uma rodada, tá certo? Só voltando ao futebol amador, mandar um abraço para toda a torcida do Cruzeirão aqui do Barro Preto, em especial para o torcedor Tigerardo, né? Gerardo e Lidiane são torcedores do Cruzeirão, sempre acompanha o Cruzeiro, tá certo? Então só mandar um abraço aí mais uma vez para o meu amigo Alberto Ripardo e no próximo sábado a abertura, né? A abertura terá a transmissão do Futebol de Poeira, encabeçado pelo Bena, tá certo, Juan? Certamente vai ser uma grande festa o jogo de abertura. Se der certo, sábado sábado nós vamos apanhar o Cruzeirão da Massa, né, Juan? Sábado nós vamos apanhar o Cruzeirão da Massa. Agora vamos falar de futebol europeu, Juan. Futebol europeu que teve nesse final de semana grandes jogos e a gente vai falar, começando pelo Campeonato Português. Campeonato Português a gente teve a derrota, Juan, a derrota do Porto. O Porto pegou 3-1 do Rio Aves. O Braga, o Sporting de Braga, 6-0 no Arouca. Deu uma zebra. Deu a zebra, deu o terceiro colocado da segunda divisão. Exatamente, o Sport, que nem de Lisboa, perdeu de 2-0 para o Chaves. E o Benfica 3-0 no Boa Vista. Esses foram os principais jogos, viu, mano? São os principais jogos da série, aliás, da Primeira Liga de Portugal. Já na França, o PSG empatou, Juan. Empatou 1-1, PSG, gol do Neymar de pênalti. Quem bateu o pênalti foi o Neymar. Teve uma briga lá. O Lyon também empatou 1-1. O Olympique de Marseille 3-0 no Nice. E a gente teve também o Lille, né? O Lille 3-1 no Ajaccio. Tá certo, Juan? Não, o principal time, mas eu tenho que destacar o Montpellier. O Montpellier goleou de 7-0 em cima do Brest. Então são os principais jogos
lá do campeonato francês. A gente acompanha, muitas pessoas torcem pelo PSG e a gente divulga aqui esses jogos. Agora vamos falar de Bundesliga. Bundesliga, rodada completa. O Juan vai relatar os jogos da Bundesliga. Frankfurt 3, Bremen 3, Frankfurt 4, Bayern 1, Mönchengladbach 1, Leipzig 2, Wolfsburg 0, Mainz 0, Leverkusen 3, Hertha 0, Dortmund 1, Schalke 1, União Berlim 6. São os principais jogos. São os principais jogos da Bundesliga, né? Diga, Juan. Bayern e PSG deram um empatezinho. É sim. Deu. É um bom jogo, né, Juan? O Bayern e o PSG acabaram vacilando. Aliás, quebraram a banca, né, Juan? Quebraram a banca, porque muita gente apostou no PSG e também no Bayern, e eles acabaram empatando. Agora vamos falar de... Diga, Juan. Vale ressaltar que o Bayern é freguês do Mönchengladbach. É sim. Juan, agora vamos falar de La Liga. La Liga que teve jogo agora à tarde, eu acompanhei o finalzinho, rapaz. Foi preciso começar o programa. O Atlético Madrid estava ganhando de 1 a 0, eu não sei o resultado final, mas estava de 1 a 0. Até o meu amigo Alberci Riparto, se tá assistindo o programa, se ele souber do resultado, só digo o resultado final, Alberci, do jogo do Atlético Madrid, estava de 1 a 0 no finalzinho. E os outros jogos o Juan vai passar limpo. Espanhol 1, Real Madrid 3, Barcelona 4, Valladolid 0, Getafe 0, Villarreal 0, Almeria 2, Sevilha 1, e Elche 0, Real Sociedad 1 são os principais jogos. Vou mandar um abraço pro meu amigo Danisléu, rapaz. Danisléu de Santana, jogador, rapaz, joga muita bola. Danisléu, e acho que ele joga no pé legal. Um abraço para ele também na sintonia do nosso programa. E aqui o meu amigo o Alberci Ripardo está confirmando aqui o que está na sintonia do programa. E o meu amigo Beno está convidando para a gente participar da transmissão ao vivo junto com a equipe de futebol de Poeira e Lagoa do Serrote, né? A gente vai ver se dá uma passada na Lagoa do Serrote. Abraço aí. Obrigado pelo convite, meu amigo. A gente vai fazer o possível para participar. Tá certo? Juan, agora vamos falar de Série A que teve... Bola rolou na bota. A bola rolou na bota e teve grandes jogos e o Juan vai passar limpo. Fiorentina 0, Napoli 0, Verona 0, Atalanta 1, Milan 2, Bologna 0, Cremonese 1, Torino 2, Juventus 1, Roma 1, no apagar das luzes, no berço das almas, Lazio 3, Inter 1 são os principais jogos. Ok. Juan, só voltando aqui, o meu amigo Beno tem o programa dele é diário, todo dia ele faz o programa, e é hoje e amanhã, é segunda e terça-feira, não haverá por conta dessa viagem que ele está fazendo. Tá certo, Juan? Dá um abraço para a Camille que é torcedora do Palmeiras, também na sintonia do nosso programa. Um abraço mais uma vez para a Leila e para o Cício. Agora a gente vai falar, Juan, de Premier League, o maior campeonato do mundo, Premier League, grandes jogos, e o time do Juan perdeu, rapaz. O Nottingham perdeu pro Tottenham. O Juan vai relatar todos os jogos. O Manchester United ganhou, né? Foi a estreia do Casemiro lá. O Ajax, Juan, pediu um absurdo de dinheiro que ninguém achava que ele dava no Antony. Pediu um valor que time nenhum vai dar, porque ele não queria se desfazer do jogador. E o Manchester United está pagando um caminhão de dinheiro. Quem está achando bom isso é o São Paulo, que vai receber uma bolada. Tá certo? Então o Antony é mais um jogador que está fechando com o Manchester United. Eu não sei para onde essas contratações vão. Sinceramente. Nottingham 0, Tottenham 2, Aston Villa 0, West Ham 1, Wolverhampton 1, Newcastle 1, Arsenal 2, Fulham 1, Brentford 1, Everton 1, Brighton 1, Leeds 0, Chelsea 2, Leicester 1, Liverpool 9, Bournemouth 0,
Manchester City 4, Crystal Palace 2, Southampton 0, Manchester United 1. O Juan Sol tinha pedido aqui para o Alberci, o Padre Elcio está dizendo que o jogo terminou de 1 a 0, viu? 1 a 0, gol do Griezmann, obrigado aí com o Padre Elcio. É o plantonista, né? A gente sempre tem plantonista que a gente divulga. Então o Atlético de Madrid ganhou de 1 a 0. Estava até interessado nesse jogo porque eu tinha feito uma aposta no Atlético de Madrid, mas ele ganhou de 1 a 0. Tá certo? Um abraço pro meu aluno e meu primo, pro Vitor, rapaz. O Vitor, filho do Timóteo Peixoto, da Tia Carmelina, um abraço para ele. E um abraço também para a Dona Rita Teles, lá em Poeiras também, curtindo a nossa programação. Juan, a gente vai ter, Juan, no meio de semana a gente vai ter tanto a Premier League como a Série A Team, vai haver jogos no meio de semana. E aconteceu também, Juan, nesse final de semana, os jogos de volta do Campeonato Brasileiro Feminino. E a gente teve, né, Segunda divisão. Segunda divisão, exatamente. A primeira tá rolando. Os 4 times já na primeira. Exatamente. Os times que já subiram aqui, que é o Ceará, o Ariquemes, o Bahia e o Atlético Paranaense. Então o primeiro jogo o Bahia tinha empatado em 1 a 1 contra o Atlético. E esse jogo, o segundo jogo, o Atlético ganhou 2 a 1. Com isso o Atlético foi para a final. Já no outro jogo, o Ceará tinha ganho o primeiro jogo em 1 a 0, ganhou de 1 a 0. Aliás, ganhou 1 a 0 e empatou ontem 2 a 2. Com esse resultado, as meninas do Ceará estão na final. Então a final será Atlético Paranaense e Ceará, futebol feminino, segunda divisão. Primeiro jogo será na Arena da Baixada no próximo domingo. Não é bem na Arena, o jogo é no CT lá, né? E o Ceará recebe também em Taitiga ou no estádio Presidente Vargas no dia 17 do 9, é a finalíssima Ceará e Atlético Paranaense. Diga, Juan. Ceará que há 2 anos seguidos vinha tropeçando, uma vez pro Crespon, outra vez pro time que eu não me lembro o nome. E acabamos subindo. Dessa vez subiu, porque não tinha um segundo jogo, no caso. Antes era oitavas, agora só são quartas. E torcer pro Ceará não tropeçar dessa vez na final. É verdade. Mas assim, o importante, Juan, é que já conseguiu o objetivo, que era subir, né? Já conseguiu subir. Juan, só lembrando aqui, agradecer o meu amigo Alberci Riparto, que ele mandou também o resultado. Mandou o resultado do jogo do Atlético. Ele nos atendeu e ele mandou também um abraço pro meu amigo Alberci Riparto. Diga, Juan. Só mais um lembrete aqui do Ceará. Toda vez, desde 2015, o campeão cai, se não for em último, cai em vice-lanterna. Vem caindo. Bom, agora vamos falar de Copa Sul-Americana, rapaz. Sul-Americano nesse meio de semana. Dia 31, primeiro jogo, o Independente Del Valle recebe o Melgar. Esse jogo será às 21h30, ou seja, Comebol TV. E no dia 1º, também às 21h30, jogo também da Comebol TV, o Atlético Goianiense recebe o São Paulo. Então, esses dois jogos, os jogos de ida e os jogos de volta já acontecem na próxima semana. Dia 7 e dia 8. Dia 7 o Melgar recebe o Independente Del Valle, jogo de volta. E no Morumbi, dia 8, às 21h30, é o jogo do São Paulo contra o Atlético Goianiense. Então, mandar um abraço para toda a galera aí que torce pro São Paulo, né, Rô? Na Sul-Americana, o principal time é o São Paulo. Mandar um abraço pro meu irmão, o Ademir, torce São Paulo. Um abraço também pro meu irmão Ivani, torcedor do São Paulo. Toda a galera que torce São Paulo aí, um abraço. Tá certo, Juan? E vamos falar de Libertadores da América. Libertadores que já tem bola rolando amanhã na Arena da Baixada, às 21h30, jogo do SBT. O Atlético Paranaense recebe o Palmeiras, né? Então, grande jogo amanhã na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense que viajou para Fortaleza e mandou só os reservas, mandou só o sub-20 e o Ceará ainda não conseguiu ganhar. O Ceará que está numa situação difícil, a gente já falou de Série A. Já no dia 31, quarta-feira, às 21h30, é o jogo da ESPN, narração de Nivaldo Prieto. O Velho Sarsfield enfrenta o Mengão, grande jogo, né? Vamos esperar aí que o Flamengo tenha um bom resultado para vir decidir no Maracanã, já no dia 7, mano. Dia 7, quarta-feira, na outra quarta-feira, é o jogo de volta no Maracanã.
Flamengo e Vélez, e o jogo na outra terça-feira, dia 6, o Palmeiras recebe o Atlético Paranaense. Então a gente passou a Limpo Sul-Americana e Copa Libertadores da América. Hoje tem palpitão do Juan. O palpitão do Juan é justamente na Sul-Americana. Jogo rápido, Juan, é pay buff. Quem passa, Independente Del Valle ou Melgar? Não me critique, Melgar. Ah, Juan. Atlético e São Paulo. São Paulo, fácil. Já na Liberta, Palmeiras e Atlético Paranaense. Quem passa? Cuidado, não vai arranjar briga aí com a torcida do Palmeiras no meio do mundo. Palmeiras. Agora eu vou usar o bordão do... Ah, necessidade de perguntar outro, não, né? Bom, se você perguntou Flamengo assim... e Vélez. Flamengo. Tá certo, Juan. Então, chegando já no finalzinho do nosso programa, agradecer as pessoas que estão na sintonia. E, Juan, vamos falar de Fórmula 1. Vamos falar de Fórmula 1. Teve, nesse final de semana, o Grande Prêmio da Bélgica, né? Spa-Francorchamps, onde o Marco Verstappen ganhou, Juan. Ganhou mais uma vez o Marco Verstappen e o Sérgio Pérez foi o segundo. Com isso, Juan, os construtores, teve o Marco Verstappen na liderança, que disparou, né? Continua com 284 pontos, segundo o Sérgio Pérez, em terceiro o Leclerc, Charles Leclerc. Aí são, aliás, o campeonato de piloto. De construtores, a gente tem a Red Bull com 475 pontos, a Ferrari é segunda e a Mercedes está na terceira colocação, tá certo? Só lembrando que a Fórmula 1, a notinha do meu amigo Alberci Ripardo, que curte Fórmula 1 e manda sempre o resumão da Fórmula 1, tudo que acontece ele manda o resumo, tá certo? O Alberci Ripardo também nos ajuda a fazer a nossa programação. Mandar um abraço, João, para a Sara, que é minha aluna, a Sarina, Lagoa do Serrote. Mandar um abraço para toda a galera boa da Lagoa do Serrote que curte a nossa programação. E a Sarinha é torcedora do Flamengo. Tá certo, Juan? Mais alguma coisa? Não. Então, só no finalzinho, mandar um abraço para toda a torcida do Cruzeirão do Barro Preto. Cruzeirão, só avisando mais uma vez, a nossa audiência é rotativa, né, Juan? O Cruzeirão tem jogo marcado próximo domingo, aliás, próximo sábado, jogo amistoso, jogo em casa contra o Palmeiras de Sororoca, Cruzeiro e Palmeiras, né? E mais uma vez um abraço para galera do futebol de Poeira, na liderança, aliás, que tem o comando do Benarte, e um abraço para toda a galera. E vamos finalizar, Juan, a nossa programação de hoje com o hino do líder do campeonato, né? A gente fez desde o início que a gente sempre ia terminar com o hino do líder do campeonato. Como o Palmeiras não sai da liderança de jeito nenhum, então é apenas o hino do Palmeiras. Então a gente quer agradecer a todos vocês pela audiência e pela paciência. E a gente volta já na próxima sexta-feira, às 19 horas, com o programa Bate-Bola. Um abraço, boa noite. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda, e o Palmeiras guardou da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar, vencido e mostrar